Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero abordar com vocês a análise de valor agregado e quais são os fatores de sucesso para a análise funcionar. Muita gente se encanta com a análise, mas tem dificuldade em colocar a análise de valor agregado na prática. Então eu queria tentar dar algumas dicas para as pessoas que estão querendo implantar e quais são, na minha opinião, os fatores que geram qualidade na implantação da análise. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o entendimento da métrica. Nós temos que entender o que está por trás do conceito de cada um dos 3 elementos da análise. O que está por trás do conceito de valor agregado, o que está por trás do conceito de valor planejado e o que está por trás do conceito de custo real. Essa é a primeira coisa. Muita gente quer aplicar, mas tem uma dificuldade enorme em entender o que é um índice de desempenho de custo, um índice de desempenho de prazo. Não é meu objetivo aqui hoje ensinar e falar sobre isso, mas mostrar para vocês a importância desse entendimento. A segunda característica que faz o sucesso, além do entendimento, é o tipo de projeto. Óbvio, projetos tangíveis, com produtos clássicos, mensuráveis, são mais fáceis de terem a aplicação da análise de valor agregado. Então, por exemplo, você fazer um projeto de construção, é muito fácil você ver e medir progresso. Muitas vezes o progresso é visual, ele é físico. Em atividades que envolvem um conceito mais intelectual, um entendimento maior, onde você tem produtos menos concretos, você tem mais dificuldade de medir. Como, por exemplo, o caso do software. Não é? O software, para que você utilize a análise de valor agregado no desenvolvimento de software, você tem que criar métricas como ponto de função, etc., para que você consiga medir progresso. É muito difícil você chegar e falar que um software está 20% completo, 40% completo, apenas como estimativa. Então, o tipo de projeto vale muito. O terceiro, planejar bem o projeto. Não adianta você... É muito comum a gente falar, eu queria implantar análise de valor agregado, acho os índices maravilhosos, tal. E aí você fala assim, mas você está fazendo WBS? As pessoas não estão fazendo. Então, se você não planeja bem, planejar bem é o quê? É você estruturar seu escopo claro, detalhado, né? Eu já falei isso milhões de vezes. Tudo começa no escopo. Então, esse planejamento do escopo vale muito. A orçamentação. Você criar o que a gente chama de Cost Account Plan, ou CAP, ou CAP. O Cost Account Plan é o quê? É um conjunto de pacotes de trabalho no qual você vai medir a análise de valor dentro de cada um desses pacotes. É como um projeto na EAP se divide em pacotes de trabalho, na análise de valor agregado, um projeto se divide nos CAPs. E esses CAPs podem englobar um ou vários pacotes de trabalho. Por que isso? Porque muitas vezes você não vai pegar um projeto que tem 12 mil pacotes de trabalho e vai calcular BCWS, ou valor planejado, BCWP, ou valor agregado, ou ACWP, custo real, em cada um desses pacotes. Então, muitas vezes você trata 10 pacotes como um todo, e a gente chama esse todo de Cost Account Plan. E, finalmente, fazer um setup adequado da sua linha de base. Porque a sua linha de base é que vai te dar a sua curva S, não é? Ou seja, a sua curva planejada, para que o quê? Para que você acompanhe posteriormente. Em seguida, se torna fundamental que você meça de uma forma clara e detalhada o que você agregou. E aí eu volto no que eu falei no início desse podcast. Alguns projetos você tem muito mais facilidade. Ver parede sendo construída é muito mais fácil de medir a agregação do que você ver um software sendo desenvolvido ou uma campanha de marketing. Ou seja, um curso. Então, como é que você, por exemplo, vai conseguir analisar o valor agregado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista futuro de um treinamento? Perceberam? Você pode calcular sim valor agregado, perspectiva de progresso das disciplinas e dos capítulos que você faz. Porque aí você está tangibilizando aquele treinamento, por exemplo. Então, a qualidade com que você mede. E aí, pessoal, os resultados são consequência de todo o trabalho que você faz nessa área. Então, isso é que é uma das coisas mais importantes. Muita gente quer ver o resultado, mas não quer fazer. Ou seja, para você colher o fruto, você tem que plantar primeiro. E aí, para colher, gente, tem inúmeros softwares que vão te dar relatórios maravilhosos. Praticamente todos os softwares hoje de projeto têm todo o trabalho da análise de valor agregado. Mas a dificuldade, e eu volto a assistir, ela se reside basicamente o quê? No planejamento adequado, no tipo de projeto
e no entendimento do conceito que está por trás. Muita gente até hoje não entende o conceito de SPI, de CPI. E nós estamos falando de profissionais que atuam dentro do mercado. Então, ou seja, se você tem dificuldade de entender, como é que você vai mostrar isso numa reunião executiva? Então, é esse tipo de base que eu queria compartilhar com vocês. Isso aí é fruto de uma conversa que eu tive essa semana que gerou essa preocupação. Então, eu resolvi gravar esse podcast realmente para fazer um heads up, ou seja, deixar todo mundo atento para que a gente colha, a gente precisa plantar primeiro. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com outro 5 Minutes PM Podcast. Até lá.